Efésios capítulo 3, do versículo 20 ao 21 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através dela nesse momento, que o Senhor possa enviar o teu Espírito Santo para nos dar entendimento, que possamos receber a palavra com atenção, com poder. Eu peço que o Senhor também me dê o teu poder para pregar com clareza e eficácia. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã e lemos aqui 2 versículos do livro de Efésios, 2 versículos curtos, porém poderosíssimos. Nós lemos aqui no versículo 20 a palavra abundantemente, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo. Então, a palavra abundância no dicionário quer dizer uma grande porção ou uma grande quantidade, excesso. Excesso quer dizer quando tem demais. Não é que tem muito, tem demais. Tem além do que é necessário, mais do que precisa. Tá? E hoje eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre superabundância, porque a Bíblia usa o termo abundantemente. Só que se a gente ler a frase toda, do versículo todo, fala assim, que Deus é poderoso para fazer. Note aqui as palavras que Deus usou. Ele pode fazer tudo. Bom, só aí a gente podia parar, né? Deus pode fazer tudo. Só aí já é suficiente. Podia encerrar aí e já tinha tudo dito. Mas Deus continua. Ele pode fazer tudo, aí ele fala muito. Não é só tudo, mas é muito. Muito o quê? Aí tem a próxima palavra, mais, é outra palavra. Ele pode fazer tudo, muito, mais, aí continua, abundantemente. Então aqui não está falando apenas de uma abundância, está falando sobre uma superabundância, algo que vai além de abundante. Mas ele continua, não é só tudo muito mais abundantemente além. Além também é outra palavra que descreve. É mais, é além. Não é só isso, não é só tudo, não é muito mais, não é só abundante, é além de tudo isso. E continua. Muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, veja bem, Deus está dizendo aqui o seguinte, ele tem uma superabundância, ele pode fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Deus está falando aqui sobre uma coisa muito poderosa. Tá? E aí eu pergunto, em que nós podemos ter essa superabundância? E como podemos ter essa superabundância? Bom, em que o versículo fala, ele pode fazer tudo. Então em que você pode aplicar isso a qualquer coisa. Tá? E como ele faz isso, também o versículo fala, ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Então está falando aqui sobre o poder de Deus. E se o poder de Deus opera em nós, agora como é que o poder de Deus pode operar em nós? Se nós somos salvos, se nós recebemos Jesus como Salvador, se nós ouvimos, entendemos e cremos e recebemos o Evangelho, então o poder de Deus está em nós. Agora, como todo poder, nós podemos ligar ou desligar esse poder. Mas nós temos aqui energia elétrica, a gente pode ir na tomada, no interruptor e desligar, fica tudo escuro. O poder está lá, mas nós temos que ligar, nós temos que aplicar, nós temos que utilizar esse poder. E tudo isso é feito, é claro, através de Cristo. Agora, isso tudo nos diz uma coisa, que o nosso Deus é um Deus da abundância, é um Deus da superabundância. O nosso Deus não é um Deus de mediocridade. O nosso Deus não é um Deus de meias medidas. Deus, quando Ele salva tudo. Ele não salva só... eu falei ontem com uma mulher, o nome dela era Rose, ela foi salva, mas a ideia que ela tinha é que a gente era salva até um certo ponto. Vamos supor, eu fui salvo hoje, então Deus me perdoou, me salvou até hoje, mas agora em diante eu vou ter que fazer A mais B, fazer por onde. Não, então Deus salvou pela metade.
Deus não salva pela metade. Ele salva tudo. Ele salva, como fala aqui, ele salva muito mais abundantemente além daquilo que pedimos. Então, quando a gente pediu Deus para salvar a gente, ele salvou tudo. Passado, presente e futuro. Deus é capaz. Deus não é um Deus de meia tigela, meia medida. Deus é um Deus de superabundância. E quando ele salva 100%. Mas vamos ver algumas coisas rapidinho esta manhã, em que outras coisas a Bíblia fala que Deus pode dar essa superabundância. Lá em João capítulo 10, versículo 10, tem um versículo muito conhecido. E é Jesus falando, em João 10, 10, ele fala assim, o ladrão, e ele falando sobre o diabo, ele fala, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. O ladrão, o Satanás, o diabo. Mas ele continua. Eu vim, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham com, qual é a palavrinha usada aqui? Abundância. Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. É a mesma palavra que a gente viu lá atrás, em Efésios 3, versículo 20, onde ele é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos. Ele pode trazer superabundância de vida. Jesus veio para que tenhamos vida, mas não qualquer vida, uma vida superabundante, uma vida transbordante, uma vida que não é apenas uma existência. Sabe, tem gente que não vive, eles existem. A vida de algumas pessoas consiste em acordar de manhã, fazer os afazeres, ir para a escola, para o trabalho, tomar conta da casa, aí quando termina, aí vai dormir, aí acorda e repete. E não é uma vida com abundância, não é uma vida com propósito, não é uma vida com alegria, com gozo, com paz. É simplesmente uma roda girando. É como se fosse uma máquina que você liga, desliga, sabe? Você liga para dormir, liga quando acorda, liga de novo. E é só isso, é só uma existência. Não tem abundância. Jesus não veio para que a gente tivesse apenas uma existência, mas sim que a gente tivesse uma vida de verdade, uma vida com propósito, uma vida com destino, uma vida com uma meta, uma vida com resultados, uma vida com vitórias. E não apenas a gente sobreviver. Isso não é vida. Sobreviver. Temos que ter abundância. Lá em Hebreus, capítulo 11, e versículo 3, nós temos que entender que essa vida aqui não é o nosso destino final. Essa vida aqui é apenas uma passagem. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Lá em Hebreus 11, 3, fala assim, todos estes morreram na fé. Todos quem? Se você ler os versículos antes, nós não vamos, e os versículos depois, que nós não vamos ler no momento, mas Deus lista aqui uma série de pessoas que viveram pela fé e o que eles fizeram pela fé. Então ele fala, essas pessoas, todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então você veja bem, muitas das promessas que nós temos, muitas das recompensas que nós temos, não são desta terra. Mas aqui fala que essas pessoas que morreram na fé, e também viveram pela fé, que é o mais importante, eles crendo, abraçando, a Bíblia fala aqui, crendo, abraçando e confessando. Esse confessando quer dizer, por crer e abraçar essas promessas, eles estavam dizendo, essa aqui não é minha terra. Eu estou vendo o que o olho não vê, eu estou vendo lá na frente. E muitas vezes a gente não recebe nessa vida, ou às vezes não recebe nessa vida atual. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 2 filhas, Michelle e Gabriela. As 2 estão muito bem casadas, as 2 estão com as suas vidas encaminhadas, estão muito bem, estão na igreja, começando família, tá tudo maravilha. Mas essas promessas todas, 26 anos atrás, eram coisas que eu não via. Não com esses olhos. Eu via com o olho da fé. Eu abracei as promessas. Eu acreditei e recebi. Que promessa? De que se eu servisse a Deus e criasse minha família no temor e administração do Senhor, Deus recompensaria. Então, pela fé, eu fiz o quê? Pela fé eu busquei agradar a Deus, pela fé eu fiz aquilo que Deus falava em relação à família, à criança. Hoje eu vejo o resultado. Hoje eu vejo meus genros, minhas filhas, meus netos. Hoje eu vejo, mas eu estou vendo hoje.
26 anos atrás eu não via. Eu já orava, veja bem, eu já orava e pedia a Deus pelos meus genros antes das minhas filhas nascerem. Aliás, genro ou genra, né? Eu pedi para Deus, eu não sabia se o Senhor vai me dar filhos ou filhas, mas desde já, eu peço que o Senhor abençoe e o Senhor prepare os seus cônjuges. Isso é fé, gente. Eu nem filho tinha, mas eu já estava orando pela fé. Deus, se o Senhor me der filho, eu já oro pelos seus cônjuges, eu já oro que o Senhor dê, se forem meninos, obviamente, então, que o Senhor prepare desde já as suas esposas, se forem filhos, prepare desde já os seus esposos. E é interessante, eu não tenho tempo aqui, mas ambos os meus genros foi algo realmente sobrenatural, fora do comum, como se deu. Um dia eu conto a história, é interessante como Deus operou e como Deus manobrou e Deus ajeitou algo realmente fora do comum. Tanto o Christian, né, que mora lá longe, quanto o Manuel, que é aqui dessa igreja, ambos foi algo fora do comum. Mas exatamente isso, Deus quer que a gente tenha uma vida abundante. E eu vou dizer uma coisa, foi muito mais além do que eu podia imaginar ou pensar. Por quê? Porque esse é o nosso Deus, é um Deus de superabundância, Ele pode fazer muito mais além. Agora vai depender de quê? Da nossa fé. E não é só a gente acreditar, é a gente acreditar, a gente fazer. Não adianta nada ficar orando, Deus abençoe meus filhos, Deus... Aí eu não vou para a igreja, não é a Bíblia, não oro, não sirvo Deus, não faço nada, não disciplino elas, não educo elas, não dou exemplo. Do que adianta eu ter fé se essa fé não é traduzida em ação, em resultados? Por isso que o Tiago fala, fé sem obras é morta. Você pode crer o que quiser, mas se você não faz nada a respeito, grande coisa, grande vantagem, grande proveito. Essa fé é uma fé morta. Aquela que você diz crer, mas não resulta em nada concreto na vida de ninguém. Então, isso não pode acontecer. Então, nós estamos nessa vida de passagem. Tanto no sentido que nós temos galardões no porvir, mas temos também recompensas e bênçãos nessa terra. E quando eu falo aqui na Bíblia que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos, peregrinos quer dizer são viajantes, ou seja, o nosso destino final não é aqui e a nossa situação final não é essa. Um dia eu não tinha filho, um dia eu não tinha neto, hoje eu tenho. Mas de lá para cá foi uma viagem. Nós somos forasteiros, viajantes, nesta vida e na eternidade também. E Deus, Ele quer e pode dar superabundância. Fazer coisas que a gente não faz a mínima ideia. Não é? E na realidade todos nós estamos morrendo. Né? Falamos sobre eternamente, comentamos aqui que a moça faleceu ontem, mas a verdade, amanhã a gente pode estar morto. Seja por um acidente, seja por uma doença, seja por enfim. Uma coisa eu sei, todo mundo aqui um dia vai morrer. Ninguém está com pressa, evidentemente, mas a verdade é que todo mundo vai morrer. Já dizia o poeta, a gente mal nasce e começa a morrer. É verdade. A gente começa a morrer o dia que a gente nasce. Porque o dia que a gente nasce e a cada dia que passa, nós estamos um passo mais próximo da morte, seja lá como e quando ela for. Mas a cada dia estamos caminhando para a morte. Em João 11, 25, Jesus falou assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então se a gente crê nele, se a gente crê no Evangelho, crê que ele morreu por nós, ainda que a gente estiver morto, viverá. Nós podemos ter essa abundância de vida nesta terra e no porvir também. Nós temos uma vida que transpassa a morte. Abra rapidamente para Coríntios 2,9, que eu vou ler agora. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Primeiramente, nós temos uma superabundância de vida e nós temos uma superabundância de céu. Falamos sobre, são os peregrinos, né, que então vai morrer, quem crê em Cristo, mesmo morto viverá, e está falando sobre o porvir. Então, vamos ver aqui a superabundância do céu. 1 Coríntios 2,9. O apóstolo Paulo escreve assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui nós temos o céu sendo descrito brevemente pelo apóstolo Paulo, mas de tal forma que ele mostra como o céu vai ser um céu superabundante.
Ele falou assim, a coisa lá é tão boa que olho nenhum jamais viu as coisas que nós vamos ver e nós vamos ter no céu. Olho nenhum viu. Mas continua, e ouvido não ouviu. Então não é só que vê, mas ouvir, e continua. E não subiram ao coração do homem. Ou seja, ninguém, você nem imagina. Você pensa que como é que é o céu? Ah, pastor, o céu é um lugar maravilhoso, que é assim, assado. Pois é, isso não chega nem perto. Pense o quão maravilhoso que é o céu, não chega nem perto. Está dizendo aqui, não subiu no coração do homem. A gente não faz nem ideia de quão superabundante, de quão maravilhoso é o céu. A gente não, se a gente, quando fala assim, olho não viu e ouvido não ouviu, está dizendo o seguinte, se você visse e se você ouvisse, você não tinha nem como entender. Você não tem nem como interpretar isso. Apóstolo Paulo, não vou entrar aqui para não sair muito da mensagem, mas o apóstolo Paulo, ele morreu, ele foi morto, foi apedrejado. Tá? E Deus o ressuscitou. E ele relata que ele foi até o terceiro céu. E lá ele viu coisas, ele explica simplesmente assim, coisas que não são lícitas ao homem. Essa palavra lícitas é interessante, ele não está dizendo que aquilo é ilícito ou proibido. Ele está falando, aquilo é barrado, aquele ilícito, dá a entender, é barrado. Mas barrado como? É isso aqui, ó. Ele falou, eu não tenho nem como explicar, não existe palavras que eu possa enunciar, não existe palavras, o raciocínio, explicação que eu possa dar para você entender, e eu não sei nem como explicar aquilo que eu vi, aquilo que eu presenciei no céu. Aquele pouquinho que eu vi, ele ficou pouco tempo no céu, mas ele fala, aquelas coisas que eu vi de longe, aquelas coisas que eu não apreciei completamente, aquilo eu não tenho nem como explicar para você. E se eu tivesse como explicar, vocês não tinham como entender. Gente, isso é um céu superabundante. É um céu que a gente não faz nem ideia do que se fala. A glória que vai ter no céu, a gente nem entende. Não fazemos ideia das coisas que estão aguardando. Agora, note aqui, ó. Os que subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para que o amam. Eu pergunto, você ama Deus? Entenda uma coisa, o céu não vai ser igual para todo mundo. O céu não vai ser igual para todo mundo. Assim como o inferno não vai ser igual para todo mundo. Haverá graus de inferno, graus de sofrimento do inferno. É para isso que serve o julgamento do grande trono branco. Lê lá em Apocalipse capítulo 20, fala, e viu os mortos, grandes e pequenos, perante o trono de Deus, e eles foram julgados de acordo com as suas obras. Ali não está julgando se a pessoa vai ou não. Todo mundo que estiver no julgamento do trono branco está perdido e condenado. Bom, está perdido e condenado, para que vão ser julgados? Para julgar o grau de inferno que ele vai receber. Tem gente que vai receber um inferno pior do que outro. Por quê? Porque foram piores. Porque rejeitaram o evangelho, porque viveram vidas piores do que outras pessoas. Agora entenda, o melhor inferno vai ser 1 bilhão de vezes pior do que o pior céu. Mas o céu também vai ter degraus. É para isso que serve o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo só vai ter salvo. Mas está salvo para que ser julgado? Vão ser julgadas as suas obras. Paulo fala, a obra de uns vão ser madeira, palha e feno, outros vão ser ouro, prata e pedra preciosa. E os dois vão ser provados pelo fogo. Então, aquelas obras que for madeira, palha e feno vão se queimar, não vai ter galardão. Mas será salvo, Paulo fala. Enquanto a que for pedra preciosa, ouro e prata, elas vão passar pelo fogo e permanecerão, terá galardão. Então, entenda, não vai ser o mesmo céu, o mesmo inferno. Então, essas coisas, essa superabundância de céu que estamos lendo aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, é só para quem ama Deus. Vai ter esse céu maravilhoso, superabundante, e vai ter outro céu que é bonzinho. 1000 vezes melhor do que o melhor inferno. Mas haverá graus de inferno e graus de céu. E esse grau de céu aqui é para quem eu amo. Pastor, como é que eu sei se eu amo Deus? A Bíblia fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Quando a gente ama, a gente faz alguma coisa a respeito. O marido que diz amar a esposa, mas trata ela mal, não está amando. Sinto muito. Você pode falar que ama, faz o que quiser, mas se você ama, fala que ama, mas não faz nada a respeito, não trata
bem, ou trata mal e não age com respeito. Então isso não é amor, gente. Amor, ele sempre faz algo. Amor, ele sempre se manifesta de alguma forma. Não é só palavra. Né? Então aqui é isso. Quando a gente ama a Deus, a prova disso vai ser o que a gente faz para Deus. Qual a nossa fidelidade para Deus. O que a gente faz que agrada a Deus. Como é que Deus é refletido em nossas vidas. Aí sim a gente está mostrando e provando o nosso amor para Deus. E para as pessoas que amam a Deus, não só de palavras, mas de fato e de verdade amam a Deus, existe essa superabundância de céu, que a gente nem imagina. Então, veja bem, vai ter muito crente lá no céu, salvo, que vai de longe estar vendo os irmãozinhos nesse céu aqui, mas eles não vão estar no céu, mas não vão estar um lugar tão bom assim. Tem um versículo interessante, lá em Apocalipse, que ele fala na Nova Jerusalém, que vai estar no novo céu, nova terra. E mais ou menos, eu não quero entrar em detalhes agora para não fugir muito, mas lá ele fala o seguinte, fala que no céu, na nova terra, no novo céu, a Nova Jerusalém, nem todo mundo vai poder entrar na Nova Jerusalém. Muita gente fala, não, esses são os perdidos. Espera aí, então quer dizer que na nova terra vai ter perdido? Gente que não foi salva na nova terra? Não, claro que não. Nova terra, novo céu, nova terra, Nova Jerusalém, só vai ter gente salva ali, gente. As coisas velhas já passaram. E ali fala que quem não viveu uma vida correta perante Deus, quem não amou a Deus, vai estar na nova terra, mas não vai poder passar pelos portões e entrar na Nova Jerusalém. Porque só vai entrar na Nova Jerusalém quem amou Deus, quem seguiu Deus. Está no céu, mas não vai poder entrar. É aí que está falando. Né? São as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, se a gente não demonstra amor a Deus em nossas vidas, então a gente não vai ter essas coisas tão maravilhosas assim, não. Tá? Então, entenda, o céu não vai ser igual para todo mundo. Vai depender de como a gente viveu nessa vida. E o grande problema é que hoje em dia muita gente, muita igreja confunde. Eles acham que a gente tem que fazer coisas para entrar no céu. E uma vez que chegou no céu, vai ser igual para todo mundo. Não é assim, é o oposto. A gente entra de graça. O céu é de graça para todo mundo. A gente entra pela graça, pelo dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a gente entra pela graça. Agora, quando chegar no céu, a nossa condição lá, você vai ter essa superabundância toda, se a gente vai poder entrar pelos portões da Nova Jerusalém, vai depender de como a gente viveu. Aí entram as obras. Então as obras não são para entrar no céu, as obras é para o galardão. No céu e a recompensa aqui na terra. Porque Deus não só dá o galardão no céu. Ele dá bênçãos, ele dá livramento, ele dá paz, ele recompensa aqui na terra e no céu. Tá? Isso sim depende das obras. Agora a salvação não. Sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. Aí o versículo seguinte fala que devemos andar nas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo. Então ele acaba de falar que não é pelas obras, mas devemos andar nelas. Para quê? Para o galardão e para a bênção, e pela obediência, e para demonstrar amor a Deus. Para a gente se encaixar aqui nessa questão aqui. Então, Deus preparou um lugar maravilhoso, tá? Chamado céu. E ele pode ter essa superabundância para aqueles que o amam. Então, vamos amar a Deus, não só de palavras, mas de fato. Rapidinho aqui, Filipenses 4, vamos ver outra coisa que nós podemos ter superabundância. Superabundância de vida, superabundância de céu, e podemos ter também uma superabundância de paz. Olha o que fala aqui, Filipenses 4 e versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui está falando sobre uma paz que excede todo entendimento. Quer dizer isso? Do mesmo jeito que o céu é coisa que a gente não tem nem como entender, pois bem, Deus tem uma paz que ela excede o entendimento. É uma paz
que a pessoa pode ter e nem você e nem ninguém vai entender. Como que essa pessoa tem paz numa situação dessa? Essa pessoa perdeu tudo. Perdeu sua casa, perdeu seu emprego, perdeu sua família, perdeu tudo. E ainda tem paz? Isso é a paz que excede todo entendimento. É uma paz que não... Você perdeu o emprego, você não está... Não, eu estou em paz. Você está com uma doença ruim, eu estou em paz. Por quê? É uma paz que excede todo entendimento. A gente e as pessoas não entendem. Como que essa criatura está com paz? Se fosse eu tinha me desmantelado todo. Eu estava aqui já doido, arrancando os cabelos, não dormia, não comia, depressivo. Eu estou em paz. Que paz é essa? É a paz que excede todo entendimento. A gente não tem nem como entender esse tipo de paz. Agora, está dizendo aqui, ó, não estejais inquietos. Esse inquietos quer dizer sem paz. Então ele fala, não estejam sem paz. Ou seja, ele vai dizer agora como é que a gente faz para ter paz. Para não ficar inquieto, mas para ter paz. Né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, por nada. Por nada. Aí continua. Antes, as vossas petições. Aqui está falando sobre oração e súplica com ação de graça. Importante. A gente tem que ir para Deus pedir, suplicar e agradecer. Sabe, quando a gente ora a Deus, a gente pede para Deus, não é só pedir, Deus, eu quero isso. Agradeça também pelo que Ele já fez. Tá, a receita está aqui, ó. Né? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então vamos levar tudo para Deus. Tudo, qualquer coisa. Pela oração e súplica com ação de graças. Oração é você falar com Deus. Não, oração quer dizer falar. Oratória é falar. Então, primeira coisa, fale com Deus. E quando você fala com Deus, faça duas coisas. Súplica é pedir. Ação de graças é agradecer. Então, nós temos que orar. E quando a gente ora, a gente deve pedir, sim. Sabe? Não existe coisa importante de mais ou de menos para levar para Deus. Mas então peça, suplique. Mas também agradeça. E quanto mais você ora e pede, você vai ter mais coisa para agradecer, porque Deus responde a oração. Quando a gente ora e quando a gente suplica. Tá? Então temos que fazer com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Aí que está. Essa paz ela vai guardar o coração e o sentimento. Como é que fala aqui? Ó? Guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então o seu coração vai estar em paz. Esses sentimentos quer dizer justamente isso. Você não vai ficar aperreado. Não vai ficar com raiva, deprimido. Os seus sentimentos, emocionalmente, você vai estar tranquilex. Não vai estar aperreado. Nada disso. Tá? Como? Através de oração. Tá? E outra coisa, você sabe o que o mundo busca? O mundo busca paz. É isso. Muitas pessoas buscam paz achando que se eu tiver milhões e milhões e milhões e milhões de reais no banco, eu vou ter paz. Não. Se eu tiver um monte de carro zero do ano importado, eu vou ter paz. Não. Se eu tiver uma casa enorme, não. Se eu tiver um emprego que... Mas tudo isso são pessoas que buscam paz. Tem gente que acha, se eu sair e for para o shopping e comprar um par de sapato novo, uma bolsa nova, uma calça nova, isso novo, eu vou ter paz. Não vai ter paz. Mas todo mundo busca paz. Quando eu me formar eu vou ter paz. Quando eu tiver aquele diploma da faculdade eu vou ter paz. Quando eu tiver meu doutorado eu vou ter paz. Todo mundo que busca tudo é buscando, sabe o quê? Paz. Porque quando eu casar eu vou ter paz. Oh, inocência. Não, quando eu tiver uns 3 filhos aí eu vou ter paz. Oh, inocência. Mas tem gente que é assim. Né? Eu como pastor trabalho com 2 tipos de pessoas que aparecem no mundo. Tá aquela pessoa doida para casar e outra doida para descasar. Por quê? Você achava que ia ter paz. Gente, você não teve paz. Aí tem gente que, pronto, eu vou largar minha mulher, largar minha família e vou ter paz. Então não tem paz do mesmo jeito. Mas está todo mundo entendendo. Todas essas situações que eu falei. Umas inofensivas, outras erradíssimas. Mas está todo mundo atrás de uma coisa. Paz.
só que procuram paz no lugar errado. Que a verdadeira paz vem de Deus. E é uma paz que a gente não entende. Rapaz, como é que você é analfabeto, você é pobre, não cai morto, você não tem família, não tem amigo, está doente e por cima tu é feio. Como é que você tem paz? É possível ter paz, gente. É uma paz que excede todo entendimento. Estou dizendo aqui. É possível ter essa paz. É uma paz que o mundo não entende. Inclusive, lá em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus fez essa diferença. Assim, ó. Ele falou assim, deixo-vos a paz. A minha paz, veja só, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, veja bem, tem dois tipos de paz. Tem a paz de Jesus e tem a paz do mundo. A paz do mundo é essa que eu estou falando. Aquela paz que você vai ter se tiver um carro novo, casa nova, diploma, se casar, tiver filhos, tiver dinheiro no banco. Essa é a paz que o mundo dá. Essa paz, ela passa. Por quê? Hoje eu tenho paz. Consegui um emprego, estou na paz. Amanhã você perde o emprego, a paz vai embora. Não é assim? Hoje você está doente, não tem paz. Aí você fica curado, estou em paz. Aí fica doente de novo, está sem paz. É uma paz que não é paz, é um vai e vem. Então Jesus falou, eu dou a minha paz, não como o mundo dá. Então tem dois tipos de paz. E essa paz superabundante, só Deus pode dar. E ela vem através de oração. Última coisa, nós temos uma superabundância em Deus de vida, uma superabundância de céu, uma superabundância de paz, e podemos ter, por último, a superabundância de produtividade. Lucas 5,4 diz assim, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Sabe, eles não tinham pescado nada a noite inteira. Nada. Jesus falou, vai lá, lança as redes. Foi tanto peixe que quase afundou 2 barcos. Quer ver o mais chocante aqui? Jesus falou assim, olha, lançai as vossas redes. Aí você lê no versículo 6, sobre tua palavra, Pedro falando, lançarei a rede. Jesus falou, lance as redes. Pedro falou, sobre tua palavra, eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar uma rede. Sabe por que é isso? Pedro acreditou, mas não acreditou muito. Ele falou, olha, eu sou pescador, pesquei a noite inteira e não peguei nada. Agora você, que é carpinteiro, vai chegar aqui, o carpinteiro vai dizer para o pescador como pescar. Tá certo. Mas tudo bem, é você falando, você está aí pregando, você fala bonito, você falou coisa certa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar a rede. Pois é, essa uma rede quase afundou 2 barcos de tanto peixe. Sabe o que é isso? É uma superabundância de produtividade. Deus pode pegar uma rede e encher 2 barcos. Veja bem, cada barco tinha várias redes. Por isso que Jesus falou, lançai as vossas redes. Por quê? Porque cada barco não tem uma rede. Um barco ia ter 2, 3, 4, 10, eu não sei quantas, mas cada barco tinha redes. Pelo menos 2. E com uma rede, encheu 2 barcos, a ponto que quase iam a pique, a Bíblia fala. Então, quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente confia nele, Deus pode dar uma superabundância de resultado, uma superabundância de produção, que a gente só pode olhar, e como Pedro. Pedro ficou maravilhado. Sabe qual foi a reação de Pedro? Pedro falou, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Ele falou, afaste de mim, eu não peço nada. Deus sabe. Ele ficou humilhado, no bom sentido. Não humilhado que humilhou ele, mas assim, ele se humilhou perante Deus. Falou, Deus, falou, Jesus, se afaste de mim, eu não sou digno de estar na sua presença. Que isso é uma coisa, não é normal isso. Falou, eu sou pescador, como é que eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, alguma rede, pode afundar 2 barcos. Isso, falou, pois é, a gente pode ter a mesma coisa.
Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo que Pedro teve, nós podemos ter. O segredo foi o quê? Obedecer. Quando a gente obedece, Deus multiplica. Salmo 1, bem conhecido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. O segredo é o quê? Você está plantado, alicerçado na palavra de Deus. A gente tem o nosso prazer na palavra de Deus. A gente fazer da palavra de Deus a coisa mais preciosa em nossas vidas. Não quer dizer que a gente tem que ir para trabalhar, estudar. Não é isso. Mas a coisa mais importante deve ser a palavra de Deus. Nosso prazer, devemos nos deleitar. A Bíblia fala, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, se a gente se deleita no Senhor, a gente obedece a Deus, então o que acontece é que nós vamos ter uma superabundância de produtividade. E não é só em peixe, não. É em tudo. Na área da família, finanças, trabalho, estudo, tudo. É uma vida superabundante em tudo. Mas também, é claro, na questão material, inclusive, também. Tá? Deus é capaz. Deus pode. Deus pode. Tá? Agora lembre-se que bênção não se escreve com S cifrão, é com C cedilha. Tá? Muita gente iguala bênção com dinheiro. Não, nem sempre. Eu digo mais, as maiores e mais preciosas bênçãos você não pode comprar com dinheiro. Você não pode comprar, eu digo isso sempre, você não pode comprar uma família com harmonia, com paz, onde todo mundo se dá bem. Quanto custa isso, gente? Não tem preço. Paz, quanto custa paz? Não é dinheiro. Paz na mente, paz no coração, uma consciência limpa e tranquila. Nada disso é dinheiro. E são grandes bênçãos. Sabe, hoje em dia você vê família que irmão não fala com o irmão, pai não fala com o filho não fala com a mãe, aquela confusão toda. Gente, dinheiro nenhum resolve isso. Essa falta de paz, essa falta de harmonia. Tá? Tudo isso são bênçãos. E não é dinheiro. Tá? São bênçãos celestiais. Então Deus é o Deus da superabundância. E eu vou terminar com Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado, Jesus falou. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Tá assim, Deus é um Deus de superabundância, mas Deus vai dar para a gente de acordo com o que a gente dá para Ele e para os outros. Tem um exemplo que eu vou dar. Uma vez, uma mãe levou seu filho no armazém do bairro. E não sei se hoje em dia tem, mas lembro antigamente que tinha aqueles jarros que botavam confeito dentro. Eram vários jarros assim que giravam e tal. Aí o dono do armazém falou, que menino simpático. Ele falou, meu jovem. Ele abriu o jarro, falou, pode meter a mão aí e pegar quantos confeitos você quiser. E o menino lá. Ele, meu jovem, vamos, eu estou dando de graça. E o menino lá. A mãe já encabulada, porque viu a falta de educação do menino. Falou, meu filho, pegue, o seu fulano está dizendo, pegue, por favor, que vergonha é essa? E o menino nada de pegar. Aí o dono do armazém falou, peraí então, dona. Aí ele colocou a mão dele lá dentro, pegou as balas, e o menino fez assim, levantou a camiseta dele e colocou aquele monte de bala aqui e foi embora. Mas meu filho, que vergonha, por que você fez essa vergonha para sua mãe? Ele falou, mas mãe, a mão dele é maior do que a minha. Certinho, menina. Ela falou, a minha mão ia pegar pouquinho, minha mãe pequenininha. A mão dele é grande. A mão do nosso Deus é enorme. E muitas vezes a gente quer conseguir a bênção do nosso jeito, com a nossa mão, e a nossa mão é pequenininha.
Se a gente simplesmente falar assim, não, Deus, eu vou esperar em Ti. Deus dá uma medida recalcada, sacudida. Sabe o que é sacudida? Ele pega assim, ele enche, ele bate, aí sacode, aí enche de novo, aí bate, aí sacode, enche de novo que chega tacando pronto. Essa daqui. Deus fala, se você me diz assim, quando eu abençoar, a minha paz, a minha produtividade, o meu céu, tudo que eu vou te dar, eu vou dar na mesma medida. Tem gente que fala assim para Deus, está aqui Deus. Estamos aqui, Deus, 5 minutinhos do meu tempo. Deus fala, tudo bem, eu vou abençoar você. Deus, mas só uma pitada? Deus fala, eu vou usar a medida que você usar. Se você me dá uma pitada, eu vou te abençoar com uma pitada. Se você me dá um balde para medir, eu vou te abençoar com um balde. Se tu me dá com uma caçamba, eu vou te abençoar com uma caçamba. Eu vou usar a medida que você medir. Para mim, para os outros. Vamos usar a medida de Deus. Porque Ele vai usar a mesma medida, o mesmo copo, balde, que seja, Ele vai usar conosco. Está dizendo aqui. E Deus é um Deus da superabundância. A mão dele é enorme. Vamos deixar que Ele nos abençoe com a mão dele. Porque se eu der tudo o que eu posso dar com a minha mão, Deus vai dar tudo o que Ele pode dar com a mão dele. A diferença é que minha mão é pequena. A mão de Deus não é pequena. É super abundante. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor...